Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor, sejam todos muito bem-vindos, como sempre, São Paulinos, São Paulinas, torcedores e torcedoras de outros clubes também, beleza? Sejam muito bem-vindos e para começar eu te peço aquela ajuda inicial, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Big Tricolor, ative o sininho, compartilha também nosso vídeo e no final, se você gostar, não esqueça de deixar o like antes de você sair aí do vídeo, beleza? Vamos falar aqui então de um assunto muito importante, delicado, que vem acontecendo no São Paulo há muitos anos, tá? Se você não está preparado para ouvir, se você não está preparado para enfrentar a realidade, te aconselho a nem ficar nesse vídeo, porque as declarações, as colocações aqui desse levantamento que foi feito aí do São Paulo Futebol Clube, o texto, né? Como foi feito esse texto, é delicado. A situação do São Paulo é complicada e realmente é difícil entender, mas nós vamos explicar aqui um pouquinho o que está acontecendo. Eu vou colocar os textos para vocês aí na tela e vocês vão poder entender o porquê o São Paulo não consegue sair dessa situação. Eu venho dizendo isso há muito tempo, há vários vídeos, lives eu venho falando o porquê o São Paulo não consegue sair dessa situação. E encontrei uma matéria exatamente aí que fala realmente a situação do São Paulo, por que o São Paulo está cada vez mais no buraco. Então fique até o final desse vídeo que você vai entender por quê. E nós vamos colocar aqui o texto e eu vou ler junto com vocês aqui, tá? Eu vou lendo aqui e depois a gente debate aí no final um pouquinho sobre, tá? Aí você pode deixar aí nos comentários aí, inclusive, o que a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou ler aqui, tá, rapaziada? E depois a gente comenta, beleza? Esse é um texto, tá? Escrito aí por Luiz Roberto Demarco, tá? Jornalista do UOL. A gente sabe que o UOL tem ali, às vezes, ele sempre pega pesado com o São Paulo. Mas, assim, concordo em tudo que foi colocado aqui, na maioria das partes aqui que foi colocado falando do São Paulo. E é exatamente essa reflexão que a gente vai fazer aqui, beleza? Vamos lá, ó. O futebol brasileiro vive hoje um grande debate sobre diferentes modelos de gestão na transição dos modelos de clubes sociais prevalentes no Brasil para o modelo profissional e empresarial que se pratica no futebol europeu, onde muitos clubes têm ações ligadas em bolsas de valores, os clubes virando empresas, tá? Então, assim, ele já começa aqui fazendo a introdução nessa parte e vai entrar na parte do São Paulo agora. Vamos lá, vamos para a segunda parte, tá? O expoente máximo da decadência do modelo de gestão de clubes sociais é o São Paulo Futebol Clube, que há 15 anos agoniza ladeira abaixo. Concordo, é aquilo que a gente sempre vem falando. O torcedor são paulino está cansado de saber disso. Dentre os grandes clubes brasileiros, somente São Paulo e Atlético Mineiro, olha só, hein, tem a diretoria eleita por voto indireto do Conselho Deliberativo, os sócios, os conselheiros, vamos lá, ó. Sendo que o Atlético, na verdade, tem um dono virtual que financia o clube, ele injeta dinheiro no Atlético, beleza. Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional, Atlético Paranaense e Bahia escolhem os dirigentes com o voto direto dos sócios e sócios torcedores, os sócios torcedores participando da política, da escolha ali dos diretores, né, das pessoas que vão tomar conta do clube. Importantíssimo isso. Nada mais justo do que os sócios torcedores que injetam dinheiro no clube participarem também ativamente. Concordo, beleza, né? Pode ter discordância? Sim, né? Pode ter pontos contra, lógico, mas é interessante. Vamos lá. Palmeiras, Corinthians e Santos têm a participação de todos os sócios do clube. Botafogo, Vasco e Cruzeiro, depois de rebaixados, viraram empresa. Exatamente, esses clubes aí, depois deles terem sido rebaixados aí, né, participarem da segunda divisão, eles acabaram virando aí SAF, né, empresa. Sociedade Anônima aí do Futebol, né, SAF. Vamos lá, rapaziada. Importante. Vamos para o terceiro tópico. Não deixem, não se percam aí, tá? Não se perca no raciocínio, beleza? Olha aí, não deixe seu raciocínio sair enquanto a gente vai lendo os textos aqui, ó. Há 15 anos o São Paulo troca de técnico, mas o futebol não melhora. Detalhe. E a razão é a que o clube aprisionado em uma estrutura decadente que concentra o poder nas mãos de poucos dos mesmos 260 conselheiros, sendo 61 deles vitalícios, ou seja, esses conselheiros estão sempre ali votando, escolhendo quem quer que seja o diretor,
o presidente, o técnico. Então, são esses caras, eles comandam o futebol, né? Então, veja bem, eles são os donos, entre aspas, tá? Mas são eles que comandam do São Paulo sem fazer qualquer investimento para isso. Vocês estão entendendo a diferença? Enquanto em outros clubes você tem ali os sócios torcedores participando ativamente na política do clube, podendo escolher os seus representantes, no São Paulo não, o sócio torcedor não participa de nada. Quem participa aqui são os conselheiros vitalícios, aqueles que nunca podem sair do cargo, tá, gente? Isso está no estatuto, então vamos lá. Pelo contrário, a estrutura monolítica pode trazer, né, Pelo contrário, a estrutura monolítica de faz com a gestão se direcione a privilégios desses conselheiros e aos conchavos políticos, em sobreposição aos interesses do clube. Assim, o São Paulo escolhe um diretor de futebol ou de marketing ou chefe de departamento médico, muito mais por este dominar um grupo político do que pela competência para administrar a função designada. Tá aí o senhor Belmonte, que tem ali na casa dos 50, né, 50 sócios com ele do lado dele, né, que aí ele é parte aí do Júlio Casares. Então o senhor Belmonte é um diretor, ele contribui, né, com essa força política e ele continua no cargo. É isso aqui que eu estou entendendo que eles estão dizendo. Então você está vendo que o São Paulo não... Esses conselheiros vitalícios, eles não escolhem, né? O São Paulo não escolhe por competência, escolhe por força política, gente. São os conchavos, as amizades. É por isso que a situação do clube continua dessa forma. Vamos ler mais um pouquinho, vamos lá. Isso, obviamente, cria um terreno fértil para negócios pouco transparentes ou até mesmo escusos. O São Paulo distribui ingressos gratuitamente a conselheiros, leva-os em viagens, paga comissões a empresários na compra de renovação de contratos de jogadores, etc., em um círculo vicioso que onera as finanças do clube e reflete naturalmente, né, nos resultados pífios dentro de campo. O balanço de 2002 mostra mais de 100 milhões pagos em comissões que pelos maus negócios feitos e salários superfaturados. Mereciam uma investigação minuciosa para entender os reais interesses por trás de cada transação feita. Gente, isso aqui é o seguinte, eu falo, vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu sempre bato nessa tecla. O São Paulo precisava ter uma auditoria externa, tá, para investigar o que acontece no São Paulo. Não é possível que um clube com a grandeza do São Paulo continue nessa decadência, né? Continue contratando jogadores de terceira, quarta divisão. Não é possível que tanto faturamento, tanto dinheiro que entra, o São Paulo não tem dinheiro para investir. E o time que mais faz empréstimos aí no Brasil, um dos mais, hein? Vamos lá, vocês entenderam isso aqui, né? Então, vamos pular para a próxima. Aqui ele até cita, né? Precisaria uma investigação, né, minuciosa, uma investigação forte mesmo, né, para ir a fundo, para entender os reais interesses de cada transação feita, né? Vamos para a quinta aqui, ó, quinta página, rapaziada. Mas como mudar sem um evento trágico como um rebaixamento? Como mudar? O que teria que ser feito para isso acontecer, né? Para o São Paulo virar uma SAF, para o São Paulo virar uma empresa. E aí fica mais complicado, vamos entender, olha aqui, ó. Uma alteração estatutária no clube para se transformar em empresa ou mesmo para ter o voto direto do sócio sem passar pelo conselho exigiria a convocação de uma Assembleia Geral. Aí que está o grande problema, rapaziada. Para essa convocação acontecer é necessária a assinatura de pelo menos 20% de todos os sócios titulares em condições de voto, né? Ou 1.248 associados. E para aprovar a mudança, o artigo 145 do Estatuto do São Paulo Futebol Clube exige a maioria de todos os associados, 3.121 votos, e não a maioria dos que comparecem em pleito, como aconteceria se a Assembleia fosse convocada
pelo conselho ou pela diretoria. Aqui fica até um pouquinho mais complicado, porque entra na parte de política, essa parte aí de votos, mas dá para a gente entender que é o seguinte, né? Então precisa da maioria ali dos associados, né, para poder ter essa votação aí do artigo 145, para poder ser votado. Só que aí é o seguinte, o pleito, galera, é o seguinte, vamos lá, né? Ó, para se ter a dimensão da dificuldade, as duas, né, AGEs do São Paulo em 2022 tiveram em média 1.466 sócios comparecendo para votar, menos da metade que seria requerido para aprovar uma mudança estatutária à revelia do Conselho. Então assim, se aqui ó, são 3.121 votos, né, a maioria, aí você pega aqui 1.466, exatamente, não deu nem a metade. Então como, né, fazer uma Assembleia Geral e convocar essas pessoas, esses sócios para estarem votando? Como seria possível movimentar isso? Deixa aí nos comentários aí, galera, como seria possível fazer isso? Teria que tirar todo mundo de casa e falar, é importante, é interessante, é necessário, é essencial que a gente mude o Estatuto do São Paulo para que a gente saia dessa situação, senão não tem saída, tá? Vamos finalizar aqui, galera, só para terminar com vocês, ó, vamos lá. Olha lá. Uma mudança estatutária revelia do Conselho, que eu já li, né? Feito para não mudar. Exatamente. Isso aí é feito para não mudar. É sempre para eles, né? Sempre para essas raposas dominarem o São Paulo, nunca largarem o osso, sempre para eles terem o controle financeiro de tudo, o controle de tudo, tá? E não tem quem consiga mudar. Aí você olha aqui, ó, feito para mudar. O São Paulo continua a focar nos interesses e vaidades de seus conselheiros que se licenciam a face à decadência inexorável que é causada pela dinâmica da sua própria estrutura falida. Nesse contexto, se Angela Merkel for presidente ou Guardiola for técnico do São Paulo, os resultados continuarão os mesmos. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui da Angela Merkel, que foi uma ativista política, enfim, né, da Alemanha, mas isso aqui é outro caso. Agora é que nem ele fala do Guardiola, né? Exatamente. Nem se o Guardiola for político, for o presidente, for o técnico, for o diretor, qualquer um. O Guardiola pode ser o melhor técnico do mundo. Ele não daria jeito hoje no time do São Paulo. Tá aí, ó. Esse foi o texto aí escrito aí, né, no UOL pelo Luiz Roberto Demarco. Galera, pode haver controvérsia, a gente pode discordar de alguns pontos, logicamente que podemos discordar. Aquilo que eu sempre falo. Nós São Paulinos, o São Paulino, é difícil apanhar e você falar, não, esse cara tá errado, isso aí, mas o cara que escreveu esse texto, né, me parece, eu não sei, eu sei que ele é jornalista do UOL, não sei se ele é São Paulino, palmeirense, corintiano e tal, mas parece uma pessoa até preocupada, né, com o que acontece dentro do São Paulo. Cara, a gente vem dizendo, galera, a gente vem dizendo isso sempre, dessa situação do São Paulo, tem que mudar, o São Paulo precisa de um choque de realidade, sabe, um choque de grandeza. O São Paulo precisa de um choque de grandeza. Não dá para viver assim. Gente, está fardado ao fracasso. Não é possível que simplesmente, o São Paulo vai brigar para não cair. E isso soar normal pra gente. Eu não aceito, cara. Isso soar normal pra gente. Como se fosse normal brigar para não cair. Como se viesse o São Paulo cai para a segunda divisão, aí vem final do ano aí o Júlio Casares chegar, realmente, as finanças estão difíceis, né? O clube está passando por uma situação difícil, a gestão anterior, tal, e vai jogar a culpa na gestão anterior e ele eximar toda a culpa dele? Não. Ele é o presidente, a responsabilidade é dele. É ele que está aqui no São Paulo há 3 anos. É ele que está há quase 3 anos no São Paulo. É ele que está lutando para ser reeleito. Então, senhor Júlio Casares, faça novos empréstimos, contrate bons jogadores, não é isso que precisa ser feito? Ter dinheiro? E como que o São Paulo vai ter dinheiro? Porque o dinheiro do São Paulo some, o dinheiro do São Paulo desaparece, a gente não sabe o que acontece nas finanças do São Paulo. Cadê os investimentos? Porque o São Paulo só vende jogadores, o São Paulo só faz empréstimos, o São Paulo só assina grandes contratos e a gente não vê o dinheiro. Cadê a renda, né, do clube que mais leva torcedores para o estádio? Que vem sempre se vangloriando, né, dos estádios. O Morumbi está sempre cheio em jogos em casa. Cadê a renda? Onde foi parar o dinheiro? Cadê os dinheiros dos shows que o Morumbi é alugado? Onde está a grana do São Paulo? Será que o São Paulo só está pagando dívida? Ora, o Júlio Casares adotou, rapaziada, o que acontece? O São Paulo adotou a política do bom e barato. Do bom e barato. Mas não deu certo a política do bom. Só deu certo a política do barato. É o ruim e barato. É o ruim e barato.
O São Paulo, como instituição, o presidente do São Paulo, como responsável por essa casa, ele tem obrigação de buscar recursos financeiros para contratar bons jogadores, tá? Para representar esse clube. Júlio Casares, Belmonte, Aires, Muricy, até o próprio Muricy, tá, gente? Muricy, entre outros, todos eles aí, os diretores do São Paulo, eles precisam mergulhar no passado, eles precisam procurar a história do São Paulo, estudar um pouco o que é a grandeza do São Paulo. O São Paulo não é a grandeza de dívidas, o São Paulo é a grandeza de títulos. Não adianta vir final do ano, mas o time era limitado, caiu para a segunda divisão. Isso não cola, tá? Não estou dizendo aqui, galera, que o São Paulo vai para a segunda divisão, mas é uma possibilidade. Com esse time, sim, uma possibilidade. A gente tem que acordar, galera. Quantos anos já estamos aí com esse time? Com esses jogadores? Quantos anos? Acabou de sair recentemente, saiu o Rogério Ceni, agora entra o Dorival, daqui a um tempo, se não mudar, vai entrar outro. Mas o presidente continua, o blogueirinho continua, a má gestão continua. Continua a falta de investimentos. Os bons jogadores não tem no São Paulo. Pode colocar quem for que seja como técnico. Não vai mudar o futebol do São Paulo. Esses jogadores são fracos, são ruins. Não tem um que se salva, galera. São todos medianos. Todos. Tá? Para encerrar esse vídeo aqui, aí na capa aí a gente tem o Natan e o Mendes, né? Os dois aí que eram xodós do Rogério Ceni não estão jogando, né? O Natan também a gente não sabe por que está jogando. O Mendes também a gente também não sabe por que está jogando. Tá, é a escolha do técnico, beleza, ele não quer os jogadores. Mas deixar o Rai Ramos jogando na lateral, deixar o Rafinha jogando na lateral, por mais que o Natan também seja ruim, ele é menos pior do que esses dois. Né? E o Natan já está de saída, inclusive, talvez seja por isso, né? Porque o São Paulo já avisou que vai vendê-lo na metade do ano. O jogador que, inclusive, né, rapaziada, no começo do ano aí recebeu aí sondagens do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a fazer, né, uma proposta aí de 8 milhões aí, pelo jogador, 8 milhões de reais, né? 1,5 milhão, acho que de euros, alguma coisa assim, 8 milhões de reais, mas o São Paulo não liberou o jogador, porque o São Paulo estava precisando ali emergencial de um lateral direito, né? Porque ficou sem, e aí trouxe o Natan jogou ali algumas partidas com o Rogério Ceni, também não foi lá grande coisa, mas aí o São Paulo já tende aí a vender o Natan no meio do ano. Inclusive tem clubes também da Inglaterra, da Premier League, interessadas aí no Natan. Então o São Paulo, a sua diretoria já disse que não vai ter empecilhos em vender o Natan, vai fazer caixa com o Natan e o Natan deve sair aí no meio do ano. Talvez por isso também não esteja jogando. Aí o técnico já entende que o jogador não vai ficar, né? E aí já até procura um outro lateral para colocar ali no lugar dele. Beleza. Já que ele vai sair agora, mês que vem praticamente, né? Agora na janela, agora final de junho, então o Natan está de saída. Agora o Mendes também a gente não entende porque não joga, né? Jogador que foi contratado é aquela coisa, São Paulo gasta milhões e mais milhões em jogadores e os jogadores vão chegando e ficando encostados. Não estou ocupando aqui o Dorival por isso, é uma opção dele, mas a gente precisa entender também porque o Natan não joga. E porque o Rodrigo Nestor joga todas as partidas. Isso aqui é repetitivo, mas pelo amor de Deus, a gente precisa entender alguma coisa no São Paulo, né? O torcedor são paulino vive dizendo, está sendo feito de bobo há muitos anos, em todos os quesitos. Rapaziada, deixa aí nos comentários aí, beleza? O que você achou aí dessa matéria que eu trouxe aqui. É importante a gente entender o que está acontecendo no São Paulo, tá? As pessoas que estão lá, elas não estão interessadas em mudar a realidade do São Paulo. É verdade, eles querem que o São Paulo continue assim, eles continuam mandando, continuam com poder e o São Paulo continua, né, só se afundando. Essa que é a verdade. Enquanto essas pessoas aí que tomam conta da direção não largarem o osso, tá? Eles não pensarem um pouquinho no São Paulo, o São Paulo não sai dessa situação. Se o São Paulo não virar uma SAF, não virar uma empresa, o São Paulo não sai desse buraco. A não ser que apareça um salvador, um torcedor bilionário, salvador para injetar dinheiro no São Paulo, que eu acho muito difícil. Enquanto isso, essas raposas estarão sempre no comando do São Paulo e o futebol sempre se afundando. Valeu, gente. Obrigado pela sua presença. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal aí, você que não é inscrito. Deixa o like, compartilha o nosso vídeo aí. Ajuda demais aqui no crescimento do canal. Valeu? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo? Tamo junto.